Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa consultório. Fique connosco desse lado até bem perto das 15h30 e participe neste espaço dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Um estudo americano que só ficou concluído ao fim de 85 anos tentou descobrir o que traz felicidade às pessoas. E ao contrário do que todos possamos pensar, a conclusão deste estudo não diz respeito a dinheiro, fama ou uma carreira profissional. Este estudo revela que são os relacionamentos positivos que mantêm as pessoas mais felizes, saudáveis e também as ajudam a viver por mais tempo. Hoje vamos falar da terapia focada na compaixão e de como ter os pilares corretos e bem definidos na nossa vida pode fazer-nos mais felizes. Na segunda parte do consultório vamos conhecer uma doença rara que se caracteriza pela perda total ou parcial dos movimentos dos músculos da face. Imagine, para tentar perceber esta doença, o que seria a sua vida sem conseguir sorrir ou também sofrer de uma doença rara que o impede de ter a expressão facial. Esta doença congénita e não hereditária afeta uma em cada 120 mil crianças, mas em Portugal não se sabe ao certo quantas pessoas terão então a doença. Vamos contar com a presença de uma médica especialista em genética médica e um jovem que foi diagnosticado com esta doença e que vai aqui em direto partilhar connosco a sua história. Terminamos com a importância da suplementação e do exercício físico para um envelhecimento saudável. Vamos também, no último bloco da edição de hoje, saber em que consiste a medicina anti-envelhecimento com a doutora Alexandra Matias, médica ginecologista, que depois estará disponível para ouvir a sua pergunta relacionada com a especialidade de ginecologia. E para participar e esclarecer aqui as suas dúvidas no programa de hoje, deve marcar o número de telefone 22-508-3297. Pode fazê-lo a partir deste momento, número 22-508-3297. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo à edição desta sexta-feira do programa Consultório, espaço dedicado em direto aqui no Porto Canal à sua saúde e bem-estar. Este programa é feito para pensar em si, portanto, gostamos que participe, que aqui partilhe connosco a sua opinião, mas também tem aqui a oportunidade de esclarecer a sua dúvida, hoje relacionada precisamente com a especialidade de ginecologia. Para se inscrever, deve marcar o número de telefone 22-508-3297. Pode também enviar por escrito toda esta informação, que inclui a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho, como já sabe, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos agora conhecer um estudo que revela que são os relacionamentos positivos que mantêm as pessoas mais felizes, saudáveis e, acima de tudo, que ajudam as pessoas a viver mais tempo. Vamos tentar explorar este tema com a doutora Gabriela Cuni, médica de saúde integrativa, a quem agradeço a presença, Sra. Doutora. É Muito um gosto obrigada. recebê-la aqui no consultório. Muito obrigada. Faz todo sentido falarmos deste tema e também tentar perceber aqui como é que funciona a terapia focada na compaixão. E para percebermos este tema, para irmos ao encontro dos pilares que têm que estar bem assentes na nossa vida, temos, se calhar, começar por falar de compaixão, não é? Isso. Compaixão, esse termo pode trazer alguma confusão, porque, por exemplo, filósofos ocidentais como Nietzsche, como Kant, trazem até a compaixão como um sinal de fraqueza. Na ideia de que quem tem compaixão pelo outro é como se estivesse numa hierarquia de superioridade e aquele que necessita de ajuda é digno de pena. Ou compaixão como no sentido de sofrer junto. Mas aqui na terapia focada de compaixão, e para falar em terapia focada em compaixão, eu tenho que falar no Paul Gilbert, que é o psicólogo clínico britânico, que foi o pioneiro na criação do primeiro protocolo de terapia focada em compaixão e foi o primeiro a falar em compaixão como um termo para intervenção clínica. E nesse caso, compaixão é visto como uma forma de gerar empatia verdadeira. Como é isso de empatia verdadeira? A empatia verdadeira não é sofrer junto, mas é se unir em força. Então, eu sinto o seu sofrimento. Eu quero que o seu sofrimento seja minimizado ou eliminado. E eu quero ajudar, mas eu não vou me unir em fraqueza. Claro. Eu não vou sofrer junto, eu me uno em força. Então, a terapia focada na compaixão é um dos protocolos que usam esse termo compaixão no sentido de ser uma estratégia de intervenção clínica. Além da terapia focada em compaixão do Paul Gilbert, tem outros protocolos, não só para se aplicar na terapia individualmente, mas também em grupo.
Inclusive, no mestrado da Universidade de Saragoça que eu faço, o meu professor, o Javier Garcia Compaio, que eu admiro muito, ele tem também um protocolo focado em compaixão, feito para grupos. E aí, a cada semana, durante 8 semanas, nós treinamos uma tomada de consciência, por exemplo, da voz autocrítica. Como essa voz autocrítica interfere no seu dia a dia, como ela interfere no seu comportamento e nos seus relacionamentos. E isso vai interferir também no tipo de compaixão ou na compaixão errada, da forma como transmitimos à outra pessoa? Exatamente, sim, porque para que você possa brilhar a compaixão ou se relacionar melhor, estar mais presente nos relacionamentos, você tem que estar bem com você mesmo. Então, o primeiro passo é tomar consciência do que o teu diálogo interno te fala o dia inteiro. E isso, às vezes, é tão automático que as pessoas não se dão conta do quanto a gente é cruel com a gente mesmo, com certos comentários que trazem sensação de inferioridade, de decepção, até de ódio contra si mesmo. E muitos deles, doutora, começaram na infância, há comportamentos na infância, Sim. episódios, palavras que às vezes de forma inconsciente os pais nos dizem, mas que podem ficar ali no nosso inconsciente e que depois se traduzem nesta autocrítica, Exato. não é? Os relacionamentos interferem na saúde, não só na saúde emocional, mas na saúde física mesmo, desde a infância até a adolescência e idade adulta. É por isso que o papel do médico aí é importante, desde a pediatria, na geriatria. Claro. Que o médico se interesse pelo contexto social ali da criança, do adolescente, do adulto ou do idoso, porque isso interfere diretamente na saúde, não só física, não só emocional, mas como física também. Por exemplo, a gente já tem evidências robustas de que quando a pessoa fica isolada socialmente, ela tem o maior risco de doenças cardiovasculares, tem o maior risco de demência, depressão, ansiedade, até mesmo alterações hormonais. Como médica do sono, também eu vejo muito alterações no padrão do sono relacionado a questões sociais. Então, realmente é algo para se preocupar em todas as fases da vida, né? Na infância, chama muito a atenção, realmente, as famílias disfuncionais, as famílias que têm um contexto, um ambiente estressor, um ambiente estressante ali para a criança, isso pode deixar marcas para o resto da vida. E chegamos então à conclusão deste estudo maravilhoso, não é? Foram precisos 85 anos para concluir este estudo. Portanto, este grupo, as pessoas normalmente acham que aquilo que as faz mais felizes é de facto o dinheiro, a fama, a carreira profissional, e não, concluiu-se que terem relações positivas era o que as fazia mais felizes, não é? Exato. Esse estudo foi muito profundo porque eu acho que foi um dos estudos mais longos sobre felicidade, sobre longevidade. Anos, claro. Eles acompanharam, foram estudiosos de Harvard que acompanharam 724 homens durante toda a sua vida e eles tiveram acesso não só a informações sobre profissional, informações sobre carreira, mas também as análises, exames de saúde, né, tiveram acesso a dados médicos dessas pessoas. E aí foi uma surpresa para eles também perceber que até mais importante do que a atividade física, a alimentação, o nível financeiro, a satisfação com a profissão, o mais importante foram as relações sociais. Foram o quanto essas pessoas se sentiam conectadas, o quanto essas pessoas tinham essa sensação de pertencimento na comunidade, na família. Mas como é que uma pessoa, por exemplo, que está a ouvir este estudo e que até concorda lá em casa, uma pessoa com... A idade é um número, mas eu vou dar aqui uma idade. Com 50, 60 anos e que não teve sempre essa compaixão nem esse acompanhamento da família, como é que pode, de facto, investir agora nessas relações para ser mais feliz, já que é tão importante e é um dos pilares mais importantes da nossa vida? Sim. A primeira orientação que eu posso dar é procurar ajuda. É procurar ajuda especializada, né? Não são todos os médicos que se interessam por essa questão, claro. Mas existem formas de procurar ajuda e a orientação mais simples que eu posso dar aqui é buscar formas de se inserir na comunidade. Então, por exemplo, buscar projetos sociais, projetos comunitários, por exemplo, as hortas sociais que tem no mundo todo, tem na França, aqui em Portugal. Também procurar associações de cariz, como, por exemplo, tem o portugalvoluntario.pt, que é um portal onde você pode acessar e procurar formas de ajudar.
Se você tem interesse em ajudar, por exemplo, animais que foram abandonados, ou até adotar um animal, ou também você pode se inserir em grupos que têm interesses semelhantes aos seus, como, por exemplo, grupos de meditação, grupos de atividade ao ar livre. São formas de estreitar laços com as pessoas. Isso falando na parte comunitária, mas falando também na parte mais próxima, né? As pessoas da família ou as pessoas do trabalho. Nós podemos estabelecer de forma concreta como colocar isso no dia a dia. Por exemplo, casais que têm filhos, mas que não colocam o cônjuge na agenda. Então, por exemplo, coloca um dia da semana o seu marido, a sua esposa na agenda. Vamos almoçar deixando o telemóvel de lado e vamos nos interessar um pelo outro. Vamos se descobrir de novo. Então, essa é uma forma de estreitar laços. Ou então, vou reservar uma vez na semana um momento com a minha família, um almoço. São coisas simples, mas você tem que colocar uma intenção de presença, uma intenção de estreitar laços. Então, não necessariamente precisa ter dinheiro para entrar num curso de culinária ou de artesanato para conhecer novas pessoas. Sim. Não necessariamente. Às vezes é uma questão de colocar intenção e de priorizar no seu dia a dia essas relações. E vai-se tentar controlando com essas relações aquela autocrítica que as pessoas vão tendo no seu dia-a-dia e nem se apercebem nas tarefas diárias do dia-a-dia, não é? No trabalho, com a família, com os amigos. A autocrítica é mais importante até do que se imagina de se tomar consciência. Porque a autocrítica nada mais é que esse diálogo interno ruminativo. Traduzindo, o que a sua mente conta o dia inteiro e que você fica ali a moer sem se dar conta. Então, às vezes, são pensamentos de crítica que fazem com que você se sinta inferior, incapaz ou não se sinta pertencente àquele grupo. E isso pode ser, inclusive, um gatilho para a depressão. Existem várias técnicas para se tomar consciência da autocrítica e é nisso que eu trabalho hoje, nos meus programas de mindfulness, tanto no individual como em grupo. Nós trabalhamos muito isso de tomar consciência. Esse é o primeiro passo. É por isso que mindfulness, ou seja, o treino da atenção, é tão importante para que a gente possa transcender essa voz autocrítica e escutar mais a voz compassiva, ou seja, sermos nossos próprios amigos. De facto, nós aprendemos muito também com esta pandemia, não é? Nomeadamente a dar mais importância à saúde mental. A sua formação de base é a especialidade de otorrinolaringologia. Por que é que de facto também se interessou e seguiu este caminho? Porque percebeu que aqui também conseguia ajudar as pessoas de uma vertente que é muito importante para a nossa saúde. Isso faz parte de uma autodescoberta, uma coisa muito pessoal. Quando eu percebi que na otorrinolaringologia eu não tinha essa conexão, que é do que estamos falando aqui, essa conexão com o paciente, esse relacionamento mais próximo, isso passou a me fazer falta. E era algo que eu achava que não me fazia falta. Mas com o treino de mindfulness eu comecei a me abrir mais para os relacionamentos e perceber que eram os relacionamentos que me traziam crescimento. Tem uma frase que todo mundo conhece, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. E a gente pode ir mais além disso. Eu posso dizer, diga-me que prestas atenção e te direi quem és. Por quê? Se você não coloca atenção no seu relacionamento, se você não está ali presente, você não vai, por exemplo, guardar memórias. Porque a memória é uma habilidade cognitiva que está completamente atrelada à atenção, que é essa outra habilidade cognitiva. Então, o treino de mindfulness é o treino da atenção. É para que a gente possa se apropriar dessa habilidade de colocar presença, de escolher onde eu coloco a minha atenção, a minha energia. E se é aqui, no nosso relacionamento, então é aqui que eu estou. E não com a cabeça a mil, às vezes resolvendo problemas mentalmente ou tentando resistir a coisas que não estão no meu controle. Então é para isso que serve o treino da atenção, é para que a gente possa saborear mais também os relacionamentos. E qualquer pessoa, em qualquer fase da sua vida, vai a tempo de começar esta viagem no mindfulness, não é? Com certeza. Eu tenho o meu público, os meus pacientes, os meus mentorados, têm de todas as idades, dos 17 anos até os 70 anos, enfim, não tem essa limitação. E normalmente, por que é que a procuram, Sra. Doutora? Falamos aqui de questões práticas, ansiedade, depressão, dificuldade também em se relacionar com os outros, porque embora isto traga muita felicidade, há pessoas que têm muita dificuldade em confiar nos outros, não é? E estabelecer ali uma ligação próxima. Geralmente as pessoas não conseguem estabelecer a conexão entre o isolamento, a solidão e a ansiedade e a depressão, mas está completamente conectado. Então a maioria das pessoas procuram por sintomas
que às vezes são só coisas que estão ali na superfície. E nosso papel como médico ir aí mais a fundo. Então, pessoas que vêm com alterações do padrão do sono. Eu, como médica do sono, vejo muito as pessoas com alterações do padrão do sono, depressão da imunidade, ou crises de ansiedade. Enfim, são essas pessoas que me procuram e que acabam descobrindo que a raiz do problema está em algo que a pessoa mesmo cria para si, através desses pensamentos de autocrítica, de inferioridade, que podem ser gatilhos para a depressão. E é um processo que pode demorar o seu tempo. Todas as pessoas são diferentes, o plano é individualizado, apesar destas sessões, muitas delas serem em conjunto, não é? Ajudarem um grupo de pessoas, mas cada uma tem que levar o seu tempo e respeitar o seu tempo de evolução. Sim. Existem os protocolos e nós seguimos protocolos quando fazemos em grupo, nós seguimos protocolos estudados, validados, mas é claro que antes de entrar num grupo como esse, nós fazemos uma avaliação individual para entender o contexto de cada um. Porque nem sempre, nem todos estão prontos ali para entrar num grupo. Existem algumas contraindicações relativas, né? Pessoas que estão em situações, em quadros agudos, por exemplo, de transtornos mais graves ou mesmo de uma depressão mais grave. Não necessariamente o treino de mindfulness ou de compaixão vai ser uma panaceia, não vai ser aquilo que vai resolver todos os problemas. Claro. Então, muitas vezes precisamos, sim, entrar com medicação, ter um acompanhamento com um especialista ou psiquiatra. E precisa ter essa cautela e esse cuidado de avaliar caso a caso, com certeza. Portanto, uma equipa multidisciplinar também pode funcionar, não é? E ter o acompanhamento, fazer o acompanhamento daquela pessoa. Sim, é importantíssimo. E é importantíssimo que o médico que tem esse olhar integrativo, ele tenha esse discernimento, ele tenha essa cautela de saber até onde vai cada tipo de terapia, cada tipo de intervenção, para que a gente possa atuar com responsabilidade e oferecer aquilo que é mais efetivo e que tem comprovação científica. E cada vez mais os profissionais de saúde, ainda para mais estes que se dedicam a esta área, têm de facto que ver os pacientes como um todo, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em dormir, não adianta passar a vida toda a tomar medicação para dormir, é preciso encontrar a causa que leva aquela pessoa a não conseguir descansar, não é? Exatamente, e é muito interessante falar sobre essa questão de medicação para insônia, né, que é o transtorno mais comum de se chegar no consultório da medicina do sono, porque mesmo o guideline europeu para a insônia fala com todas as letras que a primeira coisa para tratar a insônia não necessariamente é a medicação, é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. E ali o mindfulness entra ainda muito tímido, mas isso é uma questão de tempo, porque os estudos estão ganhando muita força, estudos bem feitos e publicados em revistas respeitadas. Então, a primeira coisa não é a medicação, a primeira coisa é essa abordagem comportamental. E aí, se ela não estiver disponível, é que sim, vamos para as medicações. Eu não sou contra a medicação, pelo contrário, eu acho que as medicações, quando bem indicadas, são muito bem-vindas, mas é preciso também ter esse olhar do que é menos danoso para a pessoa. Então, se eu tenho uma terapia segura, eficaz, que traz menos risco de efeito colateral, e ela cabe ali naquele caso, então é para ela que eu devo ir. Claro. E nesta altura as pessoas ainda criam alguma resistência quando abordam mindfulness ou já conhecem esta terapia e já se deixam levar? Eu fico muito feliz de chegar aqui em Portugal, porque, claro, que todos sabem que eu sou brasileira e tem pouco tempo que eu estou aqui, mas fui muito bem acolhida. E para quem dizia que era um país conservador e que não estava receptivo a isso, eu tenho percebido um acolhimento muito grande. Isso é maravilhoso. Um acolhimento muito grande quando se fala em saúde mental, quando eu falo em mindfulness. Às vezes nem preciso falar essa palavra, às vezes só de trazer as técnicas e mostrar que não está tão distante daquilo que você já faz no seu dia a dia, que é uma questão de treino, que é uma questão de disponibilidade para treinar. As pessoas vão vendo que é mais simples do que se pensa. E sim, tenho tido uma receptividade muito boa para os treinos de mindfulness, tanto em grupo quanto no individual. Enfim, eu fico muito feliz de ver, porque eu sei o quanto isso é transformador, porque eu senti isso na pele. Eu mudei de área médica, também como reflexo dessa transformação, desse treino pessoal. E esse exemplo é maravilhoso. E muito obrigada também por fazer questão de partilhar todo este conhecimento e a sua história aqui connosco no consultório. Foi um gosto recebê-la mais uma vez. Obrigada. Obrigada, a continuação do excelente trabalho e bom fim de semana. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós seguimos em frente neste programa. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Na segunda parte do consultório, vamos conhecer uma doença rara que se caracteriza pela perda total ou parcial dos movimentos dos músculos da face. Vamos aqui contar com um testemunho importantíssimo para percebermos melhor o impacto desta doença. No final, já sabe que vai poder
poder participar para esclarecer as suas dúvidas relacionadas com a especialidade de ginecologia. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar. Pode já marcar para se inscrever e depois poder participar em direto e falar com a doutora Alexandra Matias, médica ginecologista. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, portanto, por escrito, já sabe que também pode entrar em contacto connosco. Segue-se um curtíssimo intervalo. Até já.